Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, evangelista irmão Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo ou à previsão da nossa lição, que temos hoje em tela a lição de número 7, que tem por título A Autoridade e Unidade. O nosso fundamento está baseado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 13, que diz assim: Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então tudo pertence a Ele. Honra, glória e poder. A quem? A Jesus Cristo, o nosso Senhor. As nossas referências bíblicas estão no livro do Êxodo, capítulo 18, versículos 21 e 22, no livro de Números, capítulo 11, versículo 16 até o 17, e João, capítulo de número 17, versículo de número 21. Vai falar acerca da separação de alguns homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade, para quê? Para estarem à frente de uma porção do povo de Israel. A orientação foi dada também a Moisés através de seu sogro Jetro e diretamente do próprio Deus. Nós não estaremos lendo aqui, lembrando que, para nós ganharmos um pouco de tempo, é apenas uma previsão da nossa lição. Por isso, nós convidamos a todos os irmãos a participarem da nossa escola bíblica dominical. Inicia-se no domingo, às 9 horas da manhã. Lembrando que toda a igreja faz parte dos alunos da escola bíblica dominical. Amém? Nós temos por objetivo geral da lição de hoje compreender que a aplicação dos princípios que regem a autoridade contribui para a unidade que, por sua vez, resulta em força. A unidade resulta em força. Temos por objetivos específicos mostrar que a descentralização do poder não significa perder a autoridade, e sim o compartilhamento de responsabilidades que leva ao aperfeiçoamento, além de aliviar a carga do líder. Vamos também entender que líderes subalternos, além de dever estar alinhados com a liderança maior, precisam de ensino e de treinamento, sempre visando a glória de Deus. E também vamos aprender a vivenciar a unidade das lideranças, sabendo que dela faz parte a interação dos dons e ministérios, sempre visando, irmãos, tudo visa a glória de Deus, tudo visa o aprendizado, tudo visa o aperfeiçoamento, tudo gira em torno para o bom andamento da obra de Deus. Amém? A nossa introdução diz assim: o princípio da submissão à autoridade superior, seguido pelos escalonamentos inferiores, produz a unidade e potencializa a força do todo. Na esfera da igreja, esse princípio é ensinado nas Escrituras com a insistência, pois a intenção do Altíssimo é que o seu povo conheça e aplique os seus relacionamentos para se tornar um povo poderoso e invencível exército na terra, que destruirá os poderes das trevas por meio dele. O reino de Cristo se estabelecerá no planeta. Então, este é o princípio da autoridade superior, é o objetivo. Tanto aqueles que estão à frente, o líder da igreja, o pastor da igreja, e todos aqueles, digamos, superiores subalternos,
os líderes de departamentos, a liderança dos departamentos, dos grupos, né? Várias lideranças dentro da igreja. Mas nós temos que ter em mente que todos têm que estar com o mesmo pensamento. E qual é o pensamento primordial e final? É o bom andamento da obra de Deus e o crescimento do reino de Deus por ora aqui na terra, porque virá o dia em que ele buscará o seu povo e estaremos com ele na eternidade, e ali nós viveremos para todo sempre. Mas por ora o reino de Deus está aqui em nós. Nós fazemos a unidade do reino de Deus, das pessoas que irão herdar a glória eterna. Tópico 1 diz assim: a submissão em todos os níveis de autoridade. A descentralização do poder consiste em dividir a carga de responsabilidade entre líderes subalternos. Na Bíblia, há notório conselho de Jetro, sogro de Moisés. Ele sugeriu que o seu genro elegesse dentre o povo líderes para representar o povo perante o Senhor. Esses líderes julgariam as causas menores, deixando as mais graves ao cargo de Moisés. Isso foi bom para Moisés, que tinha menos causas para julgar, ficando com o maior tempo livre para se dedicar às outras tarefas, inclusive o cuidado com a família. Também foi bom para o povo, que tinha suas causas julgadas em menor tempo. Então aqui nós vemos que Moisés descentralizou o seu poder. Por quê? Porque o povo de Israel vinha com muitas causas, muitas queixas, muitas demandas a Moisés, e Moisés estava sobrecarregado. Moisés estava com muito peso sobre ele. Até então que o seu sogro Jetro, um homem mais vivido, um homem com mais experiência, o orientou a levantar homens para quê? Para liderarem pequenos grupos, para que fosse descentralizado a pressão sobre Moisés, dando a ele um pouco mais de tempo para se dedicar à sua vida também com Deus, à sua vida com a família. Há um grande erro no meio cristão em que o pastor ele quer tomar toda a carga para si. Em algumas situações o pastor se deixa doar demais para a obra, perdendo assim o convívio e o relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. Se nós olharmos para a história, vemos que homens foram poderosos na terra, mas falharam como pais, como esposos, como homens de casa, a exemplo de Davi, quando ele se dedicou demais, a sua família padeceu. Então, é necessário que o líder venha descentralizar o poder, levantar homens e mulheres para tomarem conta de algumas áreas da igreja. Lembra-se lá em Atos dos Apóstolos, quando as viúvas vinham se queixar, o que Pedro orientou? Pedro parou de fazer o ministério da palavra para atender às mesas? Não. Mandou o povo escolher dentre ele homens cheios do Espírito Santo, homens de bom testemunho, homens tementes a Deus. E aí então levantaram os diáconos da igreja, dentre eles Estevão, Filipe e os demais. Amém? As qualificações dos líderes subalternos. Esses líderes precisam estar alinhados com o líder maior. As eventuais divergências que devem ser sanadas o mais rápido possível antes de se tornarem rebelião. Jetro enumerou algumas qualificações básicas para um líder. Sejam capacitados, precisam conhecer a palavra de Deus, têm que ser treinados, têm que ser tementes e íntegros, e que aborreçam a avareza, pois são muitas tentações
daqueles que estão na liderança, e isso tem uma tendência de fazê-los se corromper. A ganância tem crescido no meio cristão, e isto prejudica a obra de Deus, por motivação de servir, fica contaminada. Aqui, irmãos, fala que as qualificações de um líder. Não podemos colocar qualquer um num cargo de liderança na igreja. Nós temos que conhecer esta pessoa, este homem, esta mulher. Jetro aqui ele enumera algumas qualificações, assim também como Pedro lá na igreja primitiva fez. Porque a Bíblia deixa aqui relatos de como age um homem de Deus. Como é um testemunho verdadeiro de um homem de Deus. Trazendo a exemplo Eliseu, que passava sempre por uma região, até o dia em que a mulher o observe e diz ali, verdadeiramente é um homem de Deus. Então, nós temos que saber quem nós colocaremos na liderança, tendo em vista que os dias são trabalhosos. Homens estão tomando glória para si, eles estão cada dia mais avarentos. Há homens e mulheres que abrem portas, não vou dizer portas de igrejas, porque igrejas não são abertas da noite para o dia. Igrejas não é apenas alugar uma loja, colocar cadeiras e pronto, e colocar uma placa. Não. Uma igreja ela deve estar baseada na doutrina dos apóstolos, ser levantado homens por Deus para estarem à frente, porque senão se entregarão à avareza, à idolatria, que é a avareza, né? Aquele desejo desenfreado por dinheiro. Então não podemos, porque alguns homens agora estão não alegres e regozijantes em servir a Deus, por amor a Deus, por amor à obra de Deus, e ao contrário, estão querendo por títulos, por status, por finanças, e assim o reino de Deus é prejudicado. Amém? A transmissão de autoridade, tópico 1.3. Na esfera do reino de Deus, a vocação é a chamada para o serviço, nasce no interior do cristão. Mas aqueles a quem Deus confiou a responsabilidade maior devem transmitir a autoridade recebida do Senhor para os auxiliares. Quem tirou do Espírito que estava em Moisés e pôs sobre os 70 líderes que iam conduzir a comunidade, porque Deus tirou o Espírito que estava em Moisés, para que seus líderes e auxiliares estivessem alinhados com ele. Paulo disse a Timóteo não desprezar o dom que havia nele, afirmando que foi dado por profecia com imposição de mãos dos presbíteros e também por suas mãos. Olha só o que o escritor está tentando nos trazer e o que a Bíblia nos deixa claro, que a autoridade ela é transmitida primordialmente por Deus, porque é Deus que dá autoridade e poder para o homem. Do homem nada pode haver, somente a autoridade vinda de Deus. Então Deus tira do Espírito, uma porção do Espírito que habitava em Moisés e coloca sobre esses 70 homens. Para quê? Para que eles andassem no mesmo percurso, com o mesmo pensamento, alinhados para o bom andamento da obra de Deus. Por isso, novamente, o líder, quando for separar alguém, ele deve prestar atenção e ver, pedir orientação a Deus para que se este obreiro, esta obreira, está alinhada no mesmo pensamento, para que não haja dano à obra de Deus. Lembrando que a imposição de mãos, ela é muito importante. Ela é uma passagem de autoridade. No caso de Timóteo, quando os presbíteros colocam as mãos sobre Timóteo, assim só confirmando o que Deus já havia dado a Timóteo, e também Paulo impõe as mãos ali
concordando e ali aceitando e vendo que Timóteo verdadeiramente era um homem de Deus, alinhado com os pensamentos da igreja primitiva, então agora ele foi autorizado por Deus e pelos homens que imporam as mãos sobre eles, retificando e mais uma vez ali credenciando Timóteo como um verdadeiro homem de Deus. Por isso também devemos tomar cuidado com dois tipos de coisa. A primeira é sermos consagrados ou colocados em lugares que Deus não nos colocou. E outro é saber quem coloca a mão sobre nossas cabeças. Não permita que qualquer pessoa coloque a mão na sua cabeça e lhe profetize algo, e lhe decrete algo. Não, porque é a autoridade do bem, mas também há mãos do mal colocadas sobre pessoas, enganando elas. Quantos casos não são? Derramamento de óleo e tantas outras coisas na cabeça de pessoas assim, ungindo-as a pastores, a pastoras, as líderes, apóstolos e tantas coisas mais. Não. Tudo tem que estar em comum acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos para o tópico 2. Formando a unidade. A unidade e união, reunião e união e unidade são três palavras que se comunicam em ordem crescente à aproximação de pessoas ou coisas. Em se tratando de pessoas, uma reunião pode congregar pessoas com interesses diferentes. Na união, as pessoas têm interesse comum, mas são independentes e até desconhecidas. Na unidade, as pessoas são capazes de perder algo de si para o fim comum. Aqui, Jesus orou pela unidade de seus discípulos e por extensão de toda a sua igreja. Ele mostrou a importância da unidade. Então nós temos que entender, irmãos, que unidade e união, reunião são coisas diferentes, mas o que nós entendemos sobre isso no reino de Deus é que nós temos que perder para o reino de Deus ganhar. A palavra de Deus é esta para mim e para você. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, para que haja verdadeiramente uma união, para que haja verdadeiramente uma comunhão entre a igreja, nós temos que ter o pensamento comum. Qual é esse pensamento? O reino de Deus, a glória de Deus, o bom andamento da obra do Senhor, e assim todos caminhando para o reino eterno. Obediência a princípios, 2.2. O que rege a igreja de Deus é a sua palavra, Antigo e Novo Testamento, mas basicamente a doutrina de Cristo implantada pelos 12 apóstolos. O crescimento da igreja depende de estar ajustado na vivência da palavra de Deus. Quando isto acontece, haverá humildade, fraternidade, interesse mútuo, fé, obediência e submissão. A ordem hierárquica estabelecida no corpo de Cristo, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todos as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, aqui vai falar sobre unidade, vai continuar falando sobre união, mas o mais importante de tudo, irmão, não há como andar em união se todos não estiverem totalmente pautados na palavra de Deus. É a palavra de Deus que rege todo o universo, todas as leis, leis físicas, leis morais, leis da mente, leis do corpo, tudo está aqui. Novo
e Antigo Testamento. Então, para que haja crescimento, todos, sem exceção, devem estar caminhando segundo a palavra de Deus, porque ela é lâmpada e luz para o nosso caminho. Ela é mais afiada, ela não é uma espada, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que é capaz de adentrar até o interior do homem, separar juntas e medulas. Para quê? Para fazer uma transformação do homem, para que andem em união, rumando ao alvo que é Cristo. Amém? 2.3. A importância dos colegiados. O bom funcionamento de qualquer organização exige mais de que um cabeça pensante. Salomão disse que, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Está lá em Provérbios, capítulo 11. A igreja é integrada por santos, mas que ainda são homens, carregando consigo a velha natureza, que impõe limites. Ainda falhamos, mas acertamos. Mas quando nossas ideias são aperfeiçoadas pela participação de outros, a complexidade da missão da igreja exige a participação de pessoas dotadas de dons e ministério, sem excluir técnicos e especialistas, já que a igreja é um organismo vivo e também uma organização. Então aqui vai falar sobre a importância do colegiado, a importância de termos líderes, de termos pessoas que são mais entendidas de alguns assuntos. Por isso que a Bíblia fala, quando Paulo vai falar sobre os dons ministeriais, ele fala que há entre vós doutores, mestres, professores, alguns são pastores, alguns são presbíteros, alguns foram chamados para diáconos, diaconisas, alguns foram chamados para específicas missões. Até aquele irmão, ele pode não ser presbítero, ele não pode ser pastor, ele não pode ser diácono, evangelista, não, ele é apenas um membro da igreja, mas ele é um membro responsável pelo som. Aquela irmã que não tem nenhum cargo, é uma auxiliar da igreja, mas quem limpa o banheiro, quem arruma as cadeiras, quem entrega um copo de água ao ministrante, ao palestrante, ela está servindo. Ela está ajudando o bom andamento da obra de Deus. Então o que nós temos que ter em mente é que cada um, com muito conhecimento, com pouco conhecimento, com médio conhecimento, todos, sem exceção, são importantes para a obra de Deus. Então, se você se sente inferior por não ocupar um cargo, por não ocupar alguma coisa de destaque, não fique. Deus te separou para fazer isto que você faz. Então faça com excelência. Sirva água com excelência. Mexa no som com excelência. Fique na portaria com excelência. Limpe os banheiros com excelência. Dê aula com excelência. Pregue com excelência. Tudo para a honra e para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Tópico de número 3. O efeito externo da unidade. A visível glória de Cristo. Jesus não se empenhou tanto pela unidade do seu povo, por nada. Algo de extraordinário estaria embutido na unidade da igreja. Não só o poder de alcançar o que se pede, mas alguma influência externa e visível. Considerando que Jesus disse em sua oração, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A glória de Cristo é vista na igreja quando esta vive em unidade, visto que o sobrenatural começa a acontecer no mundo por meio da igreja. À vista de todos, isto é evidente de que Jesus está vivo e que reina. Aqui, irmãos, vai falar sobre a visibilidade
de Cristo nas igrejas. Por isso que nós temos que tomar cuidado em chamar qualquer lugar que se abre em igreja. Ali pode haver uma reunião de pessoas. Ali pode haver apenas um conglomerado de vários templos, mas não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, além de cumprir os preceitos bíblicos, ela resplandece a glória de Deus. A glória de Deus se resplandece na noiva de Cristo. E se Cristo está na igreja, é necessário, irmãos, é necessário que haja curas, milagres, salvação, manifestação dele e que ele mude o quadro da região com o estabelecimento de uma igreja de Cristo. Se olharmos a história dos nossos pais da fé, veremos que homens como John Wesley, como Jonathan Edwards, como Martinho Lutero, quanto tantos outros aí, fizeram a diferença em suas gerações. Fizeram diferença nas cidades por onde eles passaram. Por quê? Porque eles resplandeciam a glória de Deus. Então nós temos que ter isso. A igreja deve resplandecer a glória de Deus. Deve ser visível ao mundo que a igreja tem um dono. Que a igreja está de pé porque há um que sustenta ela, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Ele reina e vive para todo o sempre. Então vai resplandecer em mim, vai resplandecer em você. E quando nós estivermos juntos, unidos, resplandecerá no mundo que jaz em trevas. Porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Ele e nós somos apenas um povo, o povo de Deus. A força da intercessão. A oração individual do crente é poderosa, mas ela é potencializada quando feita por mais de um. Com perfeita concordância, no Antigo Testamento, o incenso era queimado no altar de ouro, sendo o símbolo das orações dos santos na Era da Graça. No entanto, o mesmo como símbolo, ele exerceu o poder de parar a praga de Deus enviou sobre o povo, por causa de sua rebelião. Está lá em Números 16. Se a queima de incenso, como símbolo da intercessão, teve tanto poder, quanto mais poder tem a intercessão, que é o antítipo do incenso. Então, irmãos, aqui vai falar sobre a força da intercessão, a força da oração. Quando eu e você oramos, o mundo espiritual se movimenta. Quando eu e você nos colocamos de joelhos em prol de alguma causa, o sobrenatural acontece. Mas quando há uma unidade, irmãos, quando há um povo unido, reunido em prol de uma causa, certamente Deus ouvirá e fará o milagre acontecer. Trazendo à memória e exemplo, quando Pedro estava preso, quando Tiago havia sido decapitado, e Pedro estava na cela para ser martirizado também. A igreja do Senhor orava na casa da irmã Maria. E ali eles se reuniam com o único objetivo: Deus liberta Pedro. Deus liberta Pedro. Certa hora Deus envia o anjo abre as cadeias e Pedro sai. Por quê? Porque houve uma unidade, houve uma força maior quando a igreja se reuniu com um único propósito, que era a libertação de Pedro, e Deus entrou com a providência. Por isso que eu e você devemos estar ombreados com o nosso líder, o nosso pastor, o nosso líder de departamento, qual seja a função que você esteja fazendo. Temos que estar unidos. Se é por uma porta de salvação, vamos orar para que Deus salve. Se é por uma porta de emprego, vamos nos unir para orar para que Deus possa mover. Se é por curas, milagres, crescimento, evangelização,
tudo para o reino de Deus. Vamos nos unir e certamente Deus fará o milagre acontecer. Amém? A interação dos dons e vocação. Além das intercessões, a igreja foi enriquecida dos dons espirituais e ministérios atribuídos aos santos. Conforme as muitas vocações e chamadas divinas, muitas acontecerão nestes últimos dias, sob a vontade permissiva de Deus, para levar a igreja a se alinhar à vontade de Deus. Negligência, falta de compromisso, infidelidade, ganância, escândalos, maus testemunhos, mornidão atingem parte da igreja. Há muita palha que permeia suas orações e que precisa ser queimada. Irmãos, os dons de Deus não é para mim, não é para você. Os dons que Deus nos dá é para o bom andamento da obra. Se você ora e o cego enxerga, para a glória de Deus. Se você ora e Deus move o sobrenatural, é para a glória de Deus. Mas se eu e você deixarmos os dons que Deus nos deu de lado, na mornidão, deixar esquecido, nós iremos prestar contas, porque todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo e daremos conta das nossas obras, quer sejam boas ou quer sejam más. Por isso nós temos que usar os dons que Deus nos deu para o bom andamento da sua obra. Não podemos negligenciar a chamada. Não podemos negligenciar ser infiéis a Deus, ser gananciosos, deixar-nos escandalizar. Há muita mornidão, certo? Deus vomitará da boca esses, certo? Correto. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. Mas ele não falou que o amor de todos se esfriaria. Muitos podem estar na mornidão. Muitos podem estar com seu amor esfriado, frio. Mas eu e você podemos incendiar as nossas almas. Como? Através da oração, da comunhão, do relacionamento com Deus, pedindo a Ele, enche-nos, Senhor, até transbordar. Queima em nós o fogo do Espírito, faz em nós arder novamente a chama da salvação, para que nós possamos incendiar o mundo com a Tua palavra, anunciar a palavra do Eterno nos quatro cantos desta terra, e que todos ouçam que Jesus ainda vive, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda transforma. A igreja tem que se unir para que Deus seja glorificado através da sua igreja e da vida de cada um de nós. Amém? Então a nossa conclusão diz que a unidade do povo de Deus ela é necessária para tornar eficaz a sua autoridade no mundo, a fim de destruir as obras do diabo e proclamar o reino de Cristo com demonstração de poder e autoridade sobre as forças das trevas, e isto mostrar ao mundo que o Senhor morreu, Ele ressuscitou, está entronizado e reina nos céus e na terra, e Ele, por meio da sua igreja, mostra todo o seu poderio. Por isso é necessário que a igreja esteja em comunhão uns com os outros, para que a comunhão com o alto seja direta e nós possamos usufruir do poder e autoridade que Cristo ortogou à sua igreja. Amém? Irmãos, nós ficamos por aqui. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco. Lembrando que aqui é apenas uma previsão. Vamos aprender mais detalhadamente no domingo com o nosso professor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.